Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A primeira nós iniciamos a semana passada e ali nós falamos sobre o início da caminhada. E hoje, na segunda aula, nós estaremos falando entre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Este é o assunto de hoje, um assunto bastante interessante. Eu acredito que muitos ficarão surpresos com algumas coisas e eu tenho certeza que irá acrescentar muito a todos vocês. Espero que nos encontremos bem durante essa semana, que todos estejam bem, estejam todos sobre as bênçãos do Senhor. E vamos iniciar, porque é uma aula bastante elucidativa e nós precisamos falar bastante a respeito dessas coisas para os irmãos. Muito bem, meus irmãos. Nós já sabemos e vimos que o Espírito Santo ele toca o nosso coração. Nós vimos isso já na aula passada, e assim nós iniciamos a nossa caminhada em direção ao reino de Deus. E desta forma, nós aprendemos na semana passada sobre a vida natural, sobre a vida em Cristo Jesus, ou seja, uma vida espiritual, e nós aprendemos também que os nossos companheiros de caminhada são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é desta maneira? Aprendemos bem desta forma na semana passada. Nós aprendemos o que é nascer de novo, também o que é ser religioso, que a pessoa, sendo religiosa, ela traz um peso para as suas costas. Muitas vezes, religiosos impõem peso sobre as costas dos irmãos, e não é dessa maneira. Aprendemos que ser religioso não vai te levar a um novo nascimento. Então, tem todas essas coisas, né? Então, nós aprendemos também que o nascer de novo, ele vem pela palavra de Deus, ela vem, nos regenera. Então, essa regeneração é o nascer de novo, né? E que tanto o Antigo como o Novo Testamento são importantes para nós cristãos. Porque ele complementa o outro, um só existe, meus amados irmãos, porque o outro também existe. Nós aprendemos que nós devemos sim iniciar a nossa jornada pelo Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós vemos as promessas, já no Novo nós vemos o cumprimento destas promessas. Então é uma coisa que já pega mais forte na gente, né? E é nele que nós tomamos ali o conhecimento do plano de salvação de Deus, que vem através de Cristo. E assim, meus irmãos, munidos destas informações, destas verdades divinas, nós acabamos nos enchendo de fé e nós somos assim agraciados com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus nas nossas vidas. E isso nos desperta para um fato, que é exatamente a nossa aula de hoje. Esse fato é que caminho nós devemos seguir, qual o caminho certo, como devemos proceder, o que devemos fazer. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos entender que é através desse único caminho que nós alcançaremos a promessa do Pai, as promessas que Ele nos fez, né? O nosso estudo de hoje nos levará a fazermos uma escolha, ou seja, meus irmãos, é através deste único caminho que nós alcançaremos as promessas do Pai. Nosso estudo de hoje nos levará a esta escolha. Então nós temos o direito de escolher. Deus não impõe nada para nenhum de nós. E não se engane, quando nós falamos aqui de escolha, tá? Nós estamos falando aqui de mente. Nós estamos falando aqui de comportamento, nós estamos falando aqui de atitudes que, a princípio, não os temos em Cristo, porque nós nascemos com tendência ao pecado. Mas nós podemos, sim, através da nossa escolha, adquirir os princípios cristãos, através de uma sincera e verdadeira relação com Deus em Cristo Jesus. É dessa maneira. O nosso texto de hoje ele está lá em Mateus 7, 13 e 14 e Mateus 3, de 1 a 10. Eu peço aos irmãos que leiam. Não vamos ler aqui para não ficar muito longo, muito extensa essa aula, mas eu peço aos irmãos que leiam Mateus 7, 13 e 14 e Mateus 3, versículos de 1 a 10. E nós podemos já perceber nessa primeira perícope, que é 7, de 13 e 14, que ali se menciona sobre duas portas e sobre dois caminhos, e
E isso nos traz e nos permite duas escolhas. A primeira seria entrar pela porta estreita. E aqui nós vemos um imperativo, ele manda que nós entremos por ela. Não é eu descer, tipo assim, eu posso ir por um ou por outro que eu vou dar no mesmo lugar. Não, para você esteja no reino de Deus, você tem que entrar pelo caminho da porta estreita e pelo caminho apertado. Então nós só sabemos, portanto, que este caminho estreito, essa porta estreita nos leva aonde? Nos leva à vida. É aquele caminho apertado com regras de comportamento. Né? Nós devemos optar por ela, nós precisamos ter regra. Há necessidade de regras. Se você não obedecer regra nenhuma, você está no mundo lugar totalmente largado. Então há necessidade que se cumpra algumas regras. Portanto, nós sabemos, meus amados, que estas regras vão nos levar a esta vida eterna. É o caminho apertado com regras de comportamento. E nós devemos, sim, optar por ele, pelo caminho apertado, pela porta estreita. É dessa maneira. E assim, quem não se atenta para esta porta estreita, meus amados, segue o destino do caminho largo, porque se nós não prestarmos atenção, nós vamos à deriva, nós vamos indo aí, nós vamos prosseguindo pelo caminho largo. É desta maneira, até mesmo sem nós opinarmos, porque a coisa está tão rotineira, está tão costumeira na nossa vida que nós vamos pelo caminho largo sem sequer percebermos, né? Não existe, meus amados irmãos, um terceiro caminho. Não dá para você cortar caminho. Né? Diferente do ditado que nós temos aí, né, que verga, mas não quebra. Não, aqui não verga. A palavra de Deus é sim, sim e não, não, como nós já sabemos. E certo é que o ser humano, ele tende para o mal. Nós precisamos estar atentos a isso. Né? Então, lembre-se sempre, a porta estreita é o único caminho para o céu. Volto a falar aqui da idade da razão. Nós já estudamos da idade da razão sobre crianças, sobre deficientes mentais. Então eu volto a falar aqui. Essa idade da razão não está posta às criancinhas. E há deficientes mentais, então esses não têm ainda a opção de escolha, então eles ainda estão vivendo de uma maneira tal que eles serão resgatados, sim, por Deus. Mas aos demais, meus irmãos, a palavra é precisa em afirmar, lá em Provérbios 4, versículos 26 e 27, que nós devemos ponderar a vereda dos nossos passos, para que todos os nossos caminhos sejam retos, meus irmãos. Não declinemos nem para a direita, nem para a esquerda, e nós devemos retirar os nossos pés do mal. É assim que diz Provérbios 4, 26 e 27. É a palavra de Deus dando a direção do nosso caminho para nós. Nós devemos entender que muitas coisas do mundo nos agradarão, sim, com certeza, no início. Mas elas vêm nos agradam, elas vão nos trazer prazer. Mas no andar da carruagem, como se costuma dizer por aí, elas acabarão nos levando à perdição eterna. Nós precisamos entender e aprender isso. Entenda que esta é a alegria e a paz fora de Cristo, aquela que Satanás usa para penetrar em nossas mentes e nos matar espiritualmente. É o vai da valsa, como o nego fala por aí, as pessoas costumam falar. Provérbios 14, 12 e 14 também diz que o caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então muitas vezes nós olhamos e entendemos que não, eu faço, eu ajudo, eu colaboro, eu faço, eu participo, eu dou esmola, então eu sou bom, então ele parece para o homem direito, mas ao cabo de tudo ele vai acabar levando à morte. Diz que até o riso, meus amados, tem dor o coração. Até no riso, até quando nós rimos, o coração nosso dói. Tá? E fala e nos alerta que o final da alegria, dessa alegria mundana do mundo, é a tristeza. Afirma que o infiel de coração, dos próprios caminhos, ele se farta. Assim como
o seu próprio proceder, o homem de bem também, o homem de bem, às vezes ele vai fazendo bem, ele fica enfadado de tanto fazer o bem e não ter a reciprocidade disso tudo. E nós não precisamos, a reciprocidade nossa, ela vem de Deus, é dessa maneira. Eu não posso fazer uma coisa para você esperando que você me retribua ou faça alguma coisa para mim. Eu tenho que fazer para você, esperando com isso manter o amor apresentado por Deus a cada um de nós. E nós temos que viver individualmente essas coisas. A minha relação é com Deus e devido ao amor de Deus eu estou aqui presente e ajudando na sua vida, colaborando, participando. Entendam, meus irmãos, que só há um caminho, há somente um caminho. E você, às vezes você se perceber ali com um pé na igreja e um outro pé ali no mundo, e você aceitar isso, é o mesmo que você tentar admitir ali de uma forma amena que você está perdido. Você sabe que você está com um pé na igreja e um pé no mundo? Meus amados, você está admitindo de uma forma mais branda, uma forma que você se conforta de que você está perdido. Não existe, meus amados, entendam isso, cristianismo light. Não existe cristianismo moderado ou cristianismo médio. Ouvimos muito por aí, sou cristão não praticante. Entenda, meu irmão, ou se é ou não é. Mateus 5,37 diz aquilo que eu acabei de falar. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós precisamos entender essas coisas. E é o que nós vamos ver nesta aula de hoje. Nós falaremos sobre soterologia, que é a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Estaremos falando sobre isso nesta noite, nesta aula. E nós veremos aqui sobre a analogia de Cristo, que nós apresentamos já no início para vocês, sobre a porta estreita, sobre a porta larga, né? E o porquê nós devemos escolher o caminho apertado e a porta estreita, né? Como poderemos nós, como pecadores que somos, entrar pela porta estreita? Ela vai nos levar para o céu. Como nós, pecadores, poderemos entrar por ela? Nós aprenderemos também na segunda perícope ali de Mateus 3, versículos de 1 a 10. Ela é muito extensa, então eu não vou entrar muito em detalhes, né? Não vou me deter muito a ela, mas eu deixo claro aqui a importância do arrependimento, que é mencionado, e a confissão dos pecados, bem como o viver a importância da experiência do perdão. É desta forma, meus amados irmãos. O que hoje nós podemos dizer ser uma pregação politicamente incorreta. Fica claro isso. Se você vai na igreja pregar e você começa a pregar sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre perdão, meus amados irmãos, a congregação em si, a assistência, as pessoas que estão na nave da igreja vão falar, nossa, ele tem que falar outras coisas, não é assim, olha, ele não grita, ele não pula, ele não vira de cabeça para baixo, não, ele está falando que a gente tem que se arrepender. É uma pregação politicamente incorreta para os dias de hoje. Né? Por quê? Porque o ser humano, com raras exceções, aceita esse tipo de pregação. Entendam uma coisa, a maioria sabe a minha profissão. Toda aquela pessoa que tem o direito ou o poder de restringir o direito de alguém, ele é rechaçado. E nós temos aqui uma pregação que está dizendo que você não pode pecar, você não pode cometer certos erros, certos pecados. Então, as pessoas elas não aceitam muito bem esse tipo de relação. Eles não aceitam muito bem essas imposições. Não são todas as igrejas que permitem esse tipo de pregação. Muito pelo contrário, quando eles veem que o pregador é um pregador que traz realmente este tipo de palavra, que vai trazer o arrependimento para o povo, vai alertar para a volta de Cristo e não uma exaltação para que o povo esteja ali, você pode, você consegue, Deus faz por você, colocando Deus como um servo, ele não serve, ele é simplesmente tirado de lado. Né? Então é assim, meus amados, mas quando se fala desta maneira, como eu falei para os irmãos, elas são palavras duras? São, mas são palavras verdadeiras, são palavras transformadoras, ela entra no seu coração e molda o seu coração de acordo com aquilo que Deus busca, que Ele quer, mas poucos seres humanos aceitam esse tipo de correção, ou aceitam a correção de qualquer maneira. O ser humano, ele se ensoberbece, ele acha que ele está sempre certo, ele não está errado, errado está Deus.
Errado está Deus. É assim que nós devemos pensar? Não, meus amados, não. Mas tem certas pessoas que pensam assim. Eu estou certo. O mundo gira em torno de mim mesmo. Isso chama-se ego. Isso chama-se satisfação pessoal. A pessoa vai na igreja querendo ser acariciada, querendo ser apacentada. Né? As pessoas elas acham que não, eu estou fazendo o melhor de mim. E que Deus, ele compreende as minhas fraquezas, ele compreende que eu erro, ele compreende que eu vou continuar sendo falho, compreende, claro que ele compreende, não estou dizendo nada disso, ele compreende mesmo todas as nossas fraquezas. Mas nós não podemos entender, meus amados, é do texto de Hebreus 4:12, não podemos de maneira nenhuma esquecer esse texto, tá? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, é assim que ela diz, ela penetra até a divisa, o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então eu tenho mesmo essa fraqueza, eu sou fraco realmente, ou eu simplesmente quero estar confortavelmente vivendo essas coisas? Deus discerne e ele é justo, ele vai fazer justiça. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, é uma questão de decisão. Nós vamos falar muito. Ele sabe o que é fraqueza real ou o que é apenas falta de decisão. Ele sabe quando você conhece, quando você sabe, mas você não quer decidir porque está confortável para você, porque está bom assim. Nós precisamos, meus amados irmãos, despertar para muitas coisas. Todos nós, sem exceção, desde os que se acham semideuses, desculpem o termo, semideuses com D minúsculo, né, até o mais humilde servo, até o mais humilde servo, meus amados. A esperança é que todos os verdadeiros pregadores do Evangelho sejam a continuação, de João Batista, clamando para aplainar os caminhos de quem busca o Senhor em espírito e em verdade. Isso implica em remover os obstáculos que nos separam de Deus. E quem faz isso somos nós, as pessoas nos orientam, os verdadeiros pastores nos orientam, mas esses obstáculos são retirados por nós, somos nós que decidimos, nós que preparamos isso tudo. O pregador ele vai preparar esse caminho, preparar o solo do nosso coração, mas nós precisamos da decisão, nós precisamos decidir e realmente ir fazer. Nós temos que estar prontos e preparados, meus amados irmãos, para a chegada do Messias. Não existe como ser diferente. João Batista, ele tinha ali um discurso muito duro, ele tinha um discurso ousado, onde ele denunciava a hipocrisia, ele denunciava aquela autossuficiência dos fariseus. Mateus 4,17 diz que... Mateus 4,17 diz também de Jesus, ele fala também que Jesus, ele passou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então não foi só João Batista, foi também Jesus. Glória a Deus pela lembrança desse texto. Portanto, entendam que pregar não é fazer uma viagem histórica pela Escritura, como nós vemos muitas pessoas fazendo uma viagem histórica e conta a historinha e faz comparativo com a vida, Não, pregar não é somente fazer uma viagem histórica, também é, porque você tem que usar isso como exemplo, mas não é somente isso. Pregar é alertar para a vinda do reino de Deus, para a chegada do reino de Deus, e sobre o que é necessário para se poder entrar por esta porta. E esta porta, meus amados, todos nós sabemos, se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo, é desta maneira. Mas vamos entrar no assunto, senão nós ficamos aqui expondo e não tocamos o assunto da escola bíblica. Vamos entrar então agora dentro dos assuntos que eles colocam aqui como os principais, tá ok? Então esse primeiro assunto que ela fala aqui, fala sobre a porta e o caminho. Nós precisamos entender o significado disso. Porta, meus irmãos, tanto na antiguidade como hoje em dia, é entendido como um acesso.
A porta, ela delimita espaços. Nós sabemos disso. A porta, ela delimita espaços. É o lugar por onde se entra em algum lugar ou por onde se sai de algum lugar. Hoje está mais relacionado, humanamente falando, a casas, museus, salas, igrejas, hospitais, banheiro, e etc, e etc, e etc. Mas antigamente as cidades, elas eram cercadas por muros e as portas, elas estavam nos muros para dar acesso às cidades. Vejam, por exemplo, na atualidade, aí, o muro da China faz uma separação, o muro de Berlim, separação, já caíram alguns, mas estão ali alguns muros fazendo essa separação. Esses são bem conhecidos, por isso que eu estou citando aqui para vocês. Mas isso eu citei apenas para demonstrar o que seria uma porta. Para passar por esse muro tem necessidade de uma porta. Então é para isso, para demonstrar o que seria uma porta, que para nós crentes, para nós cristãos, é um convite para uma nova realidade. Então a porta é um convite para uma nova realidade. Jerusalém era uma cidade murada, ela tinha muitas portas, elas tinham finalidades. Vemos isso claramente em Neemias, capítulo 3, capítulo 12. Basta fazer uma leitura, vocês vão entender as finalidades e como é que elas estavam dispostas. Em Jerusalém, a porta estreita é uma porta sobressalente, por onde só podiam passar pedestres e pequenos animais. Uma porta pouco acessível, e as pessoas preferiam passar por onde? Por portas mais largas, que comportavam o tráfego de veículos e grupos de pessoas ali juntas. Portanto, Jesus faz a ilustração usando um exemplo que todos conheciam naquela época, meus amados. Todos naquela época conheciam, o que facilitava para aquela época ali o entendimento. E hoje eu digo para vocês, do fundo do meu coração, não adianta você querer entrar num aglomerado de pessoas. Não, a salvação é individual, é única e exclusiva para você, para mim. Individualmente você não vai conseguir levar ninguém, a não ser pela palavra de Deus que você vai pregar, pelo testemunho que você vai dar na vida da pessoa. Ela vai viver isso, vai começar a viver a mesma realidade que você vive, você estando em Cristo, e ela vai ser salva. Aí sim. Do contrário, você não vai conseguir puxar, arrastar ninguém para dentro. Não funciona dessa maneira. Temos que prestar bastante atenção nisso. O que nós não podemos aqui deixar de mencionar é que aqui nesta aula nós estamos falando para vocês de um mundo ou de um estado espiritual da pessoa. Não estamos falando aqui fisicamente, não. Tá? Necessário para entrarmos no reino de Deus através da porta que é Cristo. Então é uma estrutura espiritual que nós precisamos para, através de Cristo, entrarmos no reino de Deus. Só que quando nós falamos em caminho estreito ou apertado, ou atribulado, é usado ali o termo grego tribó, ou tribô, que aparece em 2 Coríntios 1,6, quando Paulo diz que somos atribulados. Não é, portanto, meus irmãos, errado dizer que o caminho estreito é um caminho atribulado. Isso indica que nós devemos estar prontos para passar por sofrimentos. Poderemos não passar? Poderemos, mas temos que estar pronto para passar do que nós vamos falar aqui. Sofrimentos, contrariedades, perseguições. Por quê? Porque nós temos que viver isso tudo por amor a Cristo. Vivendo essa comunhão, nós passaremos sim por muitas coisas. Lembre-se do que disse Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi dessa maneira que ele deixou escrito para nós? Foi para nós, é dessa maneira que ele escreveu. E aqui nós falamos, amados, a quem vive piamente em Cristo Jesus, e não a crentes nominais. Não a crentes nominais, porque o crente nominal, ele não vai enfrentar essas dificuldades, porque na verdade, apesar de ter o nome de cristão, ele está no caminho largo, ele está ali, está do nosso lado andando com a gente, mas ele está no caminho largo, mesmo indo na igreja. Lembre-se que Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas aquele que quer seguir a Jesus deve renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. É um caminho de sofrimento, é um caminho de luta, é um caminho de perseguição. Se vocês lerem Mateus capítulo 5 e capítulo 6, meus amados irmãos, vocês vão aprender muito sobre o que é ser atribulado. Porque quem está no caminho largo
não vai chamar a atenção do maligno, de hipótese nenhuma. Não se engane, nesta aula nós falamos de maneira de viver, e é a sua maneira de viver, a sua conduta, as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos e as suas omissões que vão te levar para salvação ou perdição. É isso que vai chamar a atenção do maligno ou não. Se você estiver no caminho da salvação, com certeza ele vai tentar te atrapalhar. Já se você estiver no caminho da perdição, você vai viver à la larga, como muitas pessoas falam. E assim, se nós buscamos a salvação em Cristo, o reino de Deus, nós precisamos entender que não será fácil, de maneira nenhuma. Clibô, ou apertado significa, como nós já falamos, espremer, prensar como uvas, ou seja, assim, metaforicamente quer dizer afligir, aborrecer e não angustiar, como muitas pessoas falam que vamos passar por angústias. Não, porque a angústia ela te destrói, a angústia ela te corrói por dentro. Você não viu Jesus ao saber que ele passaria pelo que passaria, ele fala que estou angustiado de morte. A angústia, ela te arrebenta, só Cristo para resistir mesmo a isso tudo. Já o espremer, o prensar, o afligir, o aborrecer, extrai o que de você? Extrai de você o seu melhor. Você vai passar por essas coisas entendendo que você está fazendo aquilo em Cristo Jesus e que você, como um homem de Deus que é, você vai passar por isso e vai por ali e vai ter aquilo como exemplo para poder orientar, explicar, ensinar para as outras pessoas. Então ela te torna muito melhor. Assim nós aprendemos com isso, né? Com isso, meus amados, nós aprendemos o que é a humildade, nós aprendemos o amor, e nós aprendemos que esse amor deve ser dedicado até mesmo aos nossos inimigos. Nós entendemos que a hipocrisia jamais poderá ter lugar em nossas vidas, meus irmãos. Não se enganem. É uma transformação de caráter, de personalidade. Serão sentimentos que nós teremos ou não teremos, ou não teremos, e que nós não poderemos dissimular jamais, porque isso pode custar a nossa salvação. Ou nós temos de verdade esses sentimentos, ou nós não temos. Se nós não temos, nós temos que buscar ter de verdade esse sentimento. Se nós vivermos uma vida de dissimulação, vivermos uma vida de aparência, nós vamos viver aí 100, 120 anos, como é o estipulado por Deus, e dali nós estaremos perdidos, em perdição. Então, meus amados, nós precisamos de fato ler e reler até entender o Sermão do Monte. Não é apenas ele, é a Bíblia toda, mas o Sermão do Monte é ele que nos apresenta por Cristo os princípios celestiais necessários para que nós cheguemos ao reino de Deus. Ele e toda a estrutura das Escrituras Sagradas buscam nos levar ao reino de Deus. E lembre-se que Cristo é a porta, nós já falamos, e nós precisamos passar por Ele e por tudo que Ele apresenta e representa. É dessa forma. Ao contrário disso tudo, nós temos o entendimento da porta larga e do caminho espaçoso. Porta larga e o caminho espaçoso. E como seria isso, né? Uma vida sem responsabilidade, sem compromisso ou legalidade, vivida a seu bel prazer. Fica muito claro o seu entendimento se nós tomarmos por base o que seria a porta estreita. É claro, fica claro que seria uma vida independente de Deus. A porta estreita é uma vida dependente de Deus? Então a porta larga seria uma vida independente de Deus. E aqui nós precisamos primeiro alertar, meus amados irmãos, para o fato de estar em uma denominação evangélica. Estar em uma denominação evangélica não torna o ser humano um seguidor do caminho estreito. Eu estou indo na Assembleia de Deus. Eu estou indo eu não vou citar nenhuma para não constranger ninguém, mas eu frequento a Assembleia de Deus. Então, eu estou no caminho estreito por estar numa denominação? Não.
Quem está no caminho estreito é um crente que anda em santidade. Às vezes você está numa denominação e não anda em santidade. Segundo as Escrituras, esse daí que não anda em santidade mesmo, estando numa denominação, ele é apenas um crente nominal, ou seja, é um crente sem uma vida devocional, sem uma vida na presença de Deus, é um crente não piedoso. E lembre-se, piedade é ter comunhão com Deus. Simples. É simples, é dessa maneira. Piedade é ter comunhão com Deus, meus amados. Assim como estava ali o pastor de Sardes em Apocalipse 3, de 1 a 6, ele não tinha comunhão com Deus. Nós percebemos ali que, inclusive não apenas ele, mas muitos usam a Bíblia para legalizar as suas más condutas, né? E assim muitos naquele dia dirão: Senhor, profetizamos em teu nome. Jesus lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pastor de Sardes, leiam lá. Dessa maneira, Apocalipse, meus amados. Portanto, meus irmãos, que fique claro a todos vocês que não são apenas os ímpios que andam pelo caminho espaçoso ou pelo caminho largo, não são apenas os ímpios, mas também muitos crentes nominais perdidos dentro da igreja de Cristo, onde é para ser o local de encontro com Deus. Estes, meus amados, muitas pessoas, em muitos casos, são pessoas boas, sabe? São pessoas boas que nós olhamos e falamos: isso daí é um homem de Deus. Nós, com a nossa visão humana, enxergamos assim, tá? Mas essas pessoas estão ali fazendo bem, ajudando, colaborando, participando, mas elas estão conformadas com este mundo, conformadas, elas estão adequadas a este mundo. Não é que elas estão lá, já que é assim, deixa. Não, elas estão conformadas com esse mundo, elas estão praticando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, aceitando as mesmas coisas. Veja lá, Salmo 1, no primeiro versículo. Gosto muito desse salmo, né? Diz assim: bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Façam um estudo sobre esse salmo. O versículo 1 é muito lindo, muito interessante. Ou seja, esses crentes até não têm uma vida devassa, eles até não têm, eles vivem de uma maneira que a gente aceita, a gente olha e realmente, mas eles têm uma vida dupla. Quando não estão conosco, quando não estão na nossa frente, eles praticam as coisas do mundo, fazem as coisas do mundo, vivem as coisas do mundo. Eu não estou aqui querendo dizer que nós não podemos viver coisas do mundo, desde que sejam boas, coisas que Deus realmente criou para que nós vivêssemos elas. Sabe? Eu não posso aqui falar para vocês: não faz isso, não faz aquilo. Não, tem muita coisa boa que vem do mundo, mas são essas que nós temos que viver, e não o restante das coisas. Quando nós sabemos que é uma coisa que agride a palavra de Deus, que detona, destrói o nosso caráter, a nossa personalidade em Cristo, nós não podemos participar, né? Então, eles não têm uma vida devassa, como eu falei, mas eles têm uma vida dupla. Tem até aparência de crente, mas não são. Para ficar bem claro para vocês, tem aparência de crente, mas não são. Estão na igreja, mas não são salvos. Não fazem parte do corpo verdadeiro de Cristo. Veja, meus amados, que a porta estreita, ela está aí aberta. Ela está aí aberta, ela está escancarada para vocês, mas no sentido de estar aberta. Não no sentido de ser larga, no sentido de estar aberta, mas o seu acesso é difícil. O seu acesso é muito difícil. Por quê? Porque são poucas as pessoas que estão dispostas a negar-se a si mesmo. Entendam que quando nós repetimos o ensino, falamos 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes a mesma coisa, é para afirmar cada vez mais a verdade contida nisso, nestas palavras. E não porque nós falhamos, esqueci, falei de novo. Não, nós falamos 2, 3 vezes para que você grave, para que você mantenha isso na sua mente. Vejam também, Paulo, vamos falar aí de Paulo. Ele perseguia os cristãos que iam de encontro a essa porta estreita. Eles perseguiam os cristãos. Ele, Paulo, entre outros, perseguiam os cristãos que iam de encontro a esta porta estreita. Só que após a sua conversão, o que aconteceu? Ele passou a ser perseguido pelo mesmo
motivo, meus irmãos, pelo mesmo motivo, ele passou a ser perseguido. Paulo entendeu o que todos nós precisamos entender. Ele entendeu o que todos nós precisamos entender, ou seja, que a porta estreita é o único meio de salvação eterna. É o único meio de salvação eterna. E assim nós percebemos que, embora o sofrimento pelo qual nós passamos, existe em nós um alvo ao alcançar. Então nós estamos sofrendo, passando por certas coisas, mas existe um alvo. Filipenses capítulo 3 fala muito sobre isso. Filipenses capítulo 3 é um alvo, nós estamos em busca de um alvo. Poucos conseguem, meus amados irmãos, porque a egolatria, a cobiça, o amor ao dinheiro trazem o prazer imediato, aquele prazer para agora, nesse minuto, embora temporário, em detrimento do amor eterno. Mas o prazer momentâneo nesse minuto vem sim, através disso, da egolatria, da cobiça, satisfação pessoal, o amor ao dinheiro. Mas e o amor eterno? E a eternidade ao lado de Jesus? Nós vamos abandonar isso tudo simplesmente por alguns minutos, alguns anos de alegria? E outra coisa, posso falar para vocês aqui, a pessoa quando ela é ambiciosa, quando ela é muito egoísta, o que acontece? Ela quer porque quer isso. Aqui está a nossa aula. Ela quer porque quer isso. Então ela compra. No outro dia ela já não quer mais, já não é o suficiente, ela quer outro melhor do que esse. É assim, o ser humano é desta maneira, meus amados irmãos. Certo é, meus amados, que a oportunidade da porta larga, as oportunidades, né, da porta larga são de fato atraentes para um ser humano com tendências ao pecado. Isso nós sabemos que todo ser humano ele tem a tendência para o pecado. É claro que existem prazeres lícitos neste mundo, como eu acabei de falar para vocês. Afinal, Deus criou para nós habitarmos nele. Todos nós precisamos de um pouco de diversão, de alegria, de bom humor. Nada disto é vedado aos cristãos. Não se esqueçam disso. Mas nós temos que priorizar ou dar uma atenção maior ao relacionamento com Deus. Se isso ataca Deus, se isso ataca um comportamento cristão, eu não posso participar. Lembre-se que renunciar ao mundo não é abandonar o mundo. Renunciar às coisas não é abandonar as coisas, é saber priorizar uma coisa em detrimento da outra. Se eu sou de Cristo, estou buscando, estou seguindo um caminho, eu tenho que priorizar isso, porque eu não posso parar para poder me dar ao luxo de certas coisas. Então, nós precisamos dar mais atenção ao relacionamento com Deus. Nós precisamos priorizar isso. Lembre-se que renunciar é isso, não é abandonar. Já falei e repeti, renunciar não é abandonar, é saber priorizar, eu estou repetindo. Resistir ao pecado é priorizar a santidade. Se eu resisto ao pecado, eu estou dando prioridade à santidade. É desta maneira, é isso que Deus quer. Hebreus 12:4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido, meus amados irmãos, até o sangue, nós não resistimos o máximo na luta contra o pecado. Ou seja, nós devemos combater contra os prazeres carnais. Estes sim são ilícitos, prazeres carnais. Lembram da aula anterior sobre o Antigo Testamento? As leis morais, elas não foram mudadas. Cristo veio para nos ensinar a cumprir e as cumpriu para nos dar o exemplo. É desta forma, meus amados irmãos. Recapitulando para os irmãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento se complementam, eles se estruturam, não se separam como querem fazer hoje os homens nessa teologia modernista que eles nos apresentam. É dessa maneira, o que é de fato... O que é fato? Vamos dizer assim, o que é fato é que essas ofertas desta porta larga, né, elas são de fato atraentes, são. Mas lembre-se que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. São atraentes, porque eles só vão oferecer para você coisas boas. A Bíblia não, ela te fala a verdade. Ela não mente para você, ela não quer te enganar. Já essas coisas atraentes querem te enganar. Tiago 4:4-7 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus, é a inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no versículo 7, ele é bem claro. E ele diz o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E hoje, meus amados, o que nós vemos aí, muitas igrejas que não pregam contra o pecado e que todo domingo tem uma palavra motivacional. Você pode, você consegue, Deus ele faz tudo por você, Deus ele te dá tudo. E aí eu deixo uma pergunta para vocês aqui, desculpem até eu me estressar com isso, não estressar, mas me desculpem a maneira como eu me expresso. Eu faço uma pergunta, seríamos nós superiores a Deus para que ele nos sirva, para que ele faça tudo por nós, como eles pregam? Hoje se busca, meus amados, com raríssimas exceções, é claro, o que na verdade te afasta de Deus. São igrejas, muitas igrejas, com portas largas. Pessoas hoje elas estão indo inclusive nas igrejas porque consideram como se fosse um show, como se estivessem indo numa festa, como se estivessem indo numa distração para o final de semana, porque não tem dinheiro para pagar ingresso num lugar ou no outro. Meu Deus, a gente fica abismado de ver certas coisas. Lá, Jeremias 7, Jeremias 7, 3 e 4, meus amados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, nos fala, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Meus amados, sejam como os bereanos. Confirmem, meu Deus, confirmem o que está escrito com aquilo que te falam. Vivam a verdade divina, não se enganem. Não se enganem. E aí, meus amados, na sequência desses versículos lá de Jeremias 7, segue-se o quê? Aquilo que foi ensinado, inclusive, por João Batista, que ele anunciava sempre que os profetas já haviam falado ao povo. Então, tudo que ele dizia ali, ele falava: os profetas já anunciaram ao povo, e tudo aquilo já havia sido anunciado. Ele só estava ensinando novamente. Mas é isso, meus amados. Por que será que o crente precisa entrar pelo caminho estreito? Por que Deus não facilita um pouquinho a caminhada? Meu Deus, por que Deus não facilita um pouquinho? Por que Ele não deixa as coisas um pouco mais brandas? Entenda, meu amado, que tudo isto é para o nosso aperfeiçoamento. Porque, de fato, nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Melhor, fato é que é ele, ou seja, é o mundo que está na contramão. Nós não. Nós estamos certinho, caminhando no caminho correto, certinho. Mas o mundo é que jaz no maligno, é ele que anda na contramão. 1 João 5,19, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que palavra boa que vem na nossa mente. Olha como Deus faz, O mundo jaz no maligno, meus amados. Então nós não estamos na contramão do mundo. É o mundo que está na contramão de Deus. É dessa maneira. Lembre-se sempre que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós devemos andar nele. É desta forma, nós devemos andar nele. São os ímpios e os cristãos nominais, meus amados irmãos, que avançam a passos largos na direção errada. Passos largos na direção errada. Muitos vivem a mesma dúvida que viveu o salmista lá no Salmo 73. Ali existia uma dúvida tremenda. Leiam esse salmo também, é muito importante para esta aula, porque ele fala sobre a prosperidade dos ímpios e a dúvida que isso traz quanto à justiça de Deus. Lendo o salmo, o que nós precisamos entender é que o fim deles, o fim dos ímpios, o fim deles é que demonstra a justiça divina, porque eles estavam assim trilhando o caminho da morte eterna. Então é o fim deles, não é o que eles estão vivendo, é o fim deles que demonstra a justiça divina. Nós precisamos entender que é necessário alguns passos para se entrar pela porta estreita. Isso é fato.
Alguns passos. O primeiro deles é tomar a decisão. Essa palavra é importantíssima. Decisão. É você quem decide o que você vai fazer. É você que decide o caminho que você vai trilhar. Você só aceita, você só aceita opiniões se você quiser. Mas é você quem decide o caminho por onde você vai andar. O segundo seria o sacrifício. Aí vocês leiam Romanos 12, são bastante coisa. Então leiam Romanos 12 também para aprender, é muito bom. Durante a semana, às vezes nós estamos ali, já pega, faz uma pequena leitura, aprende um pouquinho mais da palavra de Deus. O terceiro passo seria a purificação pela obediência da palavra. Porque quem não tem uma vida pura e santa diante de Deus, não tem como avançar. Não tem como avançar. O quarto passo seria se alimentar do pão vivo, que é Cristo Jesus, se alimentar dele, buscar o alimento nele. O quinto passo é dar testemunho, como foi dado lá em Atos, né? Como foi dado em Atos, ou seja, é um testemunho através de palavras, através de omissões. Afinal, nós somos a luz do mundo, ações, né? Palavras, ações, omissões, entre outras coisas. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, é dessa maneira. O sexto passo, meus irmãos, seria a oração. É a oração, ou seja, é a comunhão com Deus, é a comunhão com o seu reino. É desta forma. O sétimo passo é ser ousado. Ninguém consegue fazer isso se não for verdadeiramente ousado para ir ao encontro de Deus, porque nós realmente nos achamos perdidos. Não, quem sou eu para estar na presença de Deus? Quem sou eu para viver uma vida com Deus? Então nós temos que ter essa ousadia, tá? Embora nós não sendo mesmo merecedores. Porque o véu foi rasgado por Jesus de alto a baixo. Ele abriu este caminho, ele nos deu acesso. Entendam, meus irmãos, que a nossa jornada vai nos levar para o céu, sim. Nós precisamos, sim, de arrependimento de pecados, conforme pregou João Batista. Esta foi também a ordem de Jesus. Lá em Lucas 24, 47, ele disse assim, e que em seu nome, ele falou aí que no nome dele, né, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando-se em Jerusalém. Essa é a pregação de Jesus. João Batista, Jesus, isso já vem Antigo e Novo Testamento levando para um mesmo caminho. E Deus, ele te capacita para o arrependimento, para este arrependimento, porque a regeneração, ela é posterior ao arrependimento. Então, quando você se arrepende, você se regenera. Lembram da aula passada que nós demos? Você se arrepende e você se regenera. Ele nos capacita, mas somos nós que nos arrependemos. Ele nos capacita, mas somos nós que nos arrependemos. Lembra do primeiro passo que eu acabei de falar? A decisão é sua. Você é quem decide. Ele nos deu a capacidade. Nós precisamos somente decidir. Me arrependo, não faço mais. Acabou. Deus vai abrir o seu coração através da sua preveniente graça. E uma vez capacitado, é seu dever se arrepender. Lembra-se do filho pródigo? Né? Ele fez tudo o que fez, não vou contar a história novamente, mas por fim ele refletiu sobre a sua condição e ele se arrependeu. Reconheceu a sua miserabilidade e partiu em direção à casa do Pai. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Lembre-se que o verdadeiro arrependimento envolve intelecto, sentimento e vontade. Intelecto, sentimento e vontade. Diferente de Judas, que teve remorso. Ou seja, um arrependimento ali meramente emocional, meus amados irmãos. E há também a necessidade de 5 pontos. São 5 pontos para o verdadeiro arrependimento. Ou seja, a convicção, a contrição, a confissão, a conversão e a condenação do pecado cometido. Você precisa condenar o pecado. É pecado, eu preciso condenar ele. Uma pessoa que de fato se arrepende, ela passa a condenar o pecado que ela cometeu e condenar esse pecado na vida das outras pessoas. Não condenar as outras pessoas, mas o pecado que elas vivem. Né? E quando a gente fala de confissão também, ela traz em si algumas características que são
contritas e definidas. Vamos supor, a sua confissão ela pode ser uma confissão secreta, você e Deus, pode ser uma confissão pública para todas as pessoas e pode ser uma confissão pessoal para uma pessoa, para um pastor. É dessa maneira, mas o que nós precisamos entender, ou mais o que nós precisamos mesmo é entender a pregação de João Batista, que pedia algumas respostas, ele pede algumas respostas, e essas respostas estão relacionadas aos frutos do arrependimento. Lucas 3,8, Lucas 3,8, meus amados irmãos, diz assim: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque ele fala assim: eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então nós não podemos tentar viver uma vida inconstante, uma vida da maneira como nós queremos, como eu já tenho dito. Né? E a perícope desse texto, ele apresenta os frutos desejados, né? Que seria arrependimento, humilhação, solidariedade, honestidade, pacificação, fé no Redentor e o batismo com o Espírito Santo. Mateus 13:11. Mateus 13:11. É desta maneira, meus amados. Então, quando nós falamos de frutos, não são somente os frutos de Gálatas, estão relacionados, mas não são muitas coisas. A palavra de Deus ela é completa, ela se funde nela mesma, até trazer para nós a salvação em Cristo. A porta estreita, meus amados, entendam, é o único caminho para o céu. Isso significa mudança de mente, mudança de caráter, mudança de personalidade. Significa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Foi desta maneira a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.